A Igreja Católica voltou a contar com grandes celebrações presenciais após os impactos da pandemia. A Jornada Mundial da Juventude reúne multidões em Lisboa. O Intereclesial reuniu milhares no Mato Grosso. Os dois encontros populares em julho e agosto mostram diferentes formas de celebrar Bom Jesus. Colocar Cristo no centro é necessariamente não separarmos a fé da vida cotidiana e seus desafios. O Frente a Frente desta sexta-feira propõe esta reflexão: como ser sal da terra em terrenos cada vez mais complexos. A Igreja e a missão na sociedade é foco do Frente a Frente, que começa agora. Boa noite. A proposta do Frente a Frente da sexta-feira é mostrar o contexto da igreja vinculada com o cotidiano humano. Sociedade e igreja estão entrelaçadas. Para isso, contamos hoje com Dom Francisco Lima Soares. Dom Francisco Lima Soares, está aí no telão, é bispo de Carolina, no estado do Maranhão. Foi reconduzido pelo Conselho Permanente da CNBB como bispo coordenador da análise de conjuntura social da Conferência dos Bispos do Brasil. Dom Francisco, o que faz um coordenador de análise de conjuntura na CNBB, hein? Ele coordena e tem a alegria e a graça, no sentido religioso do termo, tem a graça de coordenar homens e mulheres, todos são pós-doutores, todos são especialistas nas áreas de jurídico, do direito, nas áreas de antropologia, de sociologia, de economia, de ciências políticas, de filosofia. E eu tenho a alegria de coordenar, porque eles são muito maiores do que eu, do ponto de vista científico. Melino Diniz, aqui no telão, é advogado e analista político em Brasília. Melino Diniz é professor e pesquisador, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino em 2016 e pós-doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Nacional de La Matanza, também na Argentina, em 2017. Professor Melino é diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e integra o Grupo de Trabalho de Análise de Conjuntura Política da CNBB e da Consultoria Inteligência Política. Também aqui conosco o professor Manuel Moraes. Professor Manuel Moraes é da Universidade Católica de Pernambuco. Professor Manuel Moraes é advogado, cientista político, titular da Cátedra Unesco de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Luiz Antônio está presente aqui conosco para o início dessa sabatina, dessa sexta-feira do Frente a Frente. Boa noite, Luiz. Boa noite, Paulo. Paz e bem. Dom Francisco, o senhor é bispo desde 2018. Senhor bispo, como servir com alegria o Senhor em tempos tão difíceis? Olha, servir ao Senhor com alegria, é o meu lema, foi sempre uma alegria quando vi a igreja, um espaço tão bonito, tão nobre, tão belo, para poder exercer uma ação. E eu tive essa alegria desde que fui ordenado há 33 anos atrás, ordenado sacerdote, e como bispo pude fazer com que essa alegria continuasse desde que o Papa convidou para ser o bispo de Carolina. A maior alegria é poder anunciar o reino de Deus. Como fazer alegria num mundo de tanta tristeza e de tanta violência? A alegria, porque nos momentos mais difíceis da vida, nós aprendemos com Jesus. Nós vamos sempre conviver com problemas. Jesus Cristo deixou sempre esse olhar. E o início da igreja foi sempre assim. Quando nós encontramos, por exemplo, os primeiros séculos da igreja, com Pedro, que depois foi procurado, Paulo e Pedro, por volta dos anos 67, por exemplo, da era cristã, eles eram muito eufóricos, muito alegres, porque a igreja, Jesus ressuscitou. Pelo outro lado, o Império Romano e outros segmentos da Judéia e da Galiléia não queriam ouvir falar nessa história de Jesus ressuscitado. Então, em 67, Pedro já foi martirizado. Depois nós vamos encontrar, por volta de 72, já Lino, o segundo representante da igreja.
e depois, 3 anos mais tarde, já vamos encontrar Anacleto, e 4 anos mais tarde, Clemente. E foi sempre assim. Mas os cristãos viviam sempre alegres, porque eles eram cheios de esperança, eles acreditavam em dias melhores. E talvez hoje seja uma das coisas mais importantes que a igreja tem a oferecer, nesses tempos de desesperança, ela apresentar a certeza de um Cristo que nos alegra, alegra o nosso coração, como os discípulos de Emaús. Eles estavam com o coração ardentes e alegres por ver o Senhor. O Frente a Frente escalou colegas jornalistas da Rede Vida que participam do programa, trazendo perguntas para o tema de hoje. Vamos chamar a participação da apresentadora do Jornal da Vida, Ana Lúcia Schiapati. É contigo, Ana. Olá, muito boa noite a todos. Eu gostaria de saber como dar o pão espiritual para aqueles que não têm nem pão para se alimentar. Muito obrigada. O pão espiritual, ele só tem sentido se ele está engajado na luta. Nós, a igreja e a teologia, se é uma questão teológica, em princípio, ela não parte de um princípio que existe uma separação, um dualismo do corpo e da alma. Existe o homem integral, a salvação integral do homem, da pessoa humana. Então, nesse sentido, o pão espiritual, como nós vamos encontrar na própria pedagogia de Jesus, quando multiplicou os pães, e que depois as pessoas estavam lá pelo pão que ele multiplicou e não pela presença dele, ele fez essa reclamação, essa adequação. Então, hoje, a nossa presença de igreja é exatamente trabalhar para reposicionar essa ideia de que o pão espiritual ele tem uma ligação estrita com o pão material. Por isso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, na oração do Pai Nosso. Trabalho, terra e teto. Como atender essa palavra do Papa no Brasil de hoje? Trabalho, porque a dignidade humana está sob a égide do trabalho. Quem não trabalha, existe várias vezes na Sagrada Escritura, algumas delas diz quem não trabalhar, São Paulo diz quem não trabalhar não deve comer. Estavam esperando somente os tempos messiânicos, os tempos que ele vai dizer que é necessário trabalhar. O trabalho faz parte de uma dignidade da pessoa humana. Quando ela não tem trabalho, ela vive triste. Isso nós vamos encontrar isso seja no Antigo Testamento, seja na condução do povo de Deus, quando Moisés e Josué conduziam o povo para a Terra Prometida, e também quando nós vamos encontrar em Jesus Cristo. Ele disse, meu Pai trabalha sempre. Existe sempre uma preocupação com o trabalho. O trabalho é sempre a ideia de construir, a construção de um mundo novo, a construção de uma sociedade justa e fraterna, ela passa pelo trabalho. E hoje nós encontramos que no mundo pós-moderno, nos tempos pós-industrial, nós encontramos que o ser humano, em alguns momentos, não tem trabalho. Então, por isso, é trabalho. E depois, teto, é onde morar. O lugar, a tenda onde se mora é importante. Se não tem onde morar, onde é que o homem, com a sua dignidade, vai viver? Ele precisa de um lugar para morar. Nós encontramos, está eivado na Sagrada Escritura, que até o passarinho tem abrigo para morar. As raposas têm suas covas. Lucas 9, de 57 a 63, por exemplo, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. E o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele vem dizer, no sentido teológico, querendo dizer que todo ser humano precisa de um teto, de um lugar para morar. Viver ao relento, não ter onde morar, é uma das não somente a humilhação humana, que pode também, o ser humano pode ser humilhado, não é somente uma humilhação humana, mas é a extinção da dignidade dele. E depois, quando nós dizemos terra, teto e trabalho, quando nós dizemos a terra, é o lugar, a terra é abençoada. A terra é o lugar onde
do Antigo Testamento se pediu, é o lugar onde nós precisamos estar. Quem não tem terra, quem não tem espaço, não constrói na vida, não constrói um legado. Por isso, a terra foi sempre um lugar do legado da educação de uma família, da construção de uma família. Dom Francisco, eu quero insistir agora em saber qual é a posição da igreja em relação à pauta do governo federal de liberação das drogas e do aborto. Olha, são temas muito complexos e são temas muito também controversos. Esse tema ele passa sempre por um posicionamento que nós vamos encontrar à luz das ciências e que, em alguns aspectos, quando nós afirmamos, seja droga, seja aborto, precisamos sempre levar em conta em que aspecto, em que circunstância está sendo comentado. Então, por isso, não pode se haver um posicionamento geral. O único posicionamento geral da igreja é que é a favor da vida. A igreja é a favor da vida desde o seu nascimento até o ocaso. E, então, nesse sentido aí a igreja não pode, ela não se afasta disso. Agora, com detalhes clínicos de até que ponto, em que circunstâncias, aí depois aí é que é mais discutível. E seria, talvez, da minha parte, seria talvez, eu não diria ingênuo, mas não seria muito aconselhável que eu entrasse aqui dentro na esfera da bioética e desse posicionamento. A não descriminalização do aborto poderia fazer com que mais hospitais clandestinos, Dom Francisco, e aí o senhor falou que tem que valorizar a vida sobretudo, e aí fica tudo aí por baixo do pano, inclusive as práticas de aborto? 80% da discussão do tema do aborto só está entrando por uma questão política. Ele não era uma preocupação, ele só foi por causa que ele legitimava ou não um modelo político. E por isso ele entrou. E é impressionante isso para se ver. É preciso ter um pouco mais assim, a agudeza e ter mesmo a sutileza de olhar esse tema, porque ele aparece sempre no momento em que uma legitimação política, e às vezes até partidária, está aí à nossa frente. Aí ele vem. Mas acreditamos que, quer ele seja, por exemplo, da legalização em nível oficial, que ele seja, que ele não seja, é sempre um momento difícil para a injustiça que nós encontramos no mundo e, notadamente, no seio das esferas políticas que nós encontramos hoje. Agora, ela é colocada agora em pauta, em voga, nesses momentos. Dom Francisco, no debate colocado na Assembleia deste ano em Aparecida, falou-se em democracia, crise de uma democracia representativa. Crise, textualmente, é crise de democracia representativa no mundo. O que isso significa no Brasil? Foi constatado pelo grupo em que nunca na história houve tanta dificuldade de conviver com a democracia em vários países do mundo, incluindo a América Latina. Foi pontuado nas análises em 3 vezes, dos 23 documentos que nós publicamos, nós constatamos que, em fontes mesmo confiáveis, que existe uma crise de democracia representativa no mundo, notadamente na América Latina, incluindo o Brasil. Por quê? Porque os modelos que nós tínhamos sonhados para a democracia, das grandes esperanças do ser humano, notadamente, depois da Carta de Virgínia, de 1776, e da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, 1776, sempre se sonhou
que a democracia ela era, para nós, a solução. Ela era instrumento de construção do futuro, como nos diz sempre o Cristóvão Buarque. E depois nós agora estamos percebendo que estão fazendo da democracia, ela está entrando em crise também, como a modernidade. Então, agora nós temos uma preocupação muito grande, porque nós lutamos tanto por ela, e agora ela está em crise, porque estão procurando formas de tirar a democracia do seu sentido que ela foi imaginada. Isso é Brasil também, Dom Francisco, na sua análise? Hein? Isso é Brasil também, notadamente no nosso Brasil. Aquilo que nós falávamos com tanto orgulho, a democracia, e ainda continuamos, mas agora está estritamente, como na linguagem religiosa, no meio do trigo aí nasce o joio, está nascendo também algo que está começando a ruir a democracia. Dom Francisco, eu tenho dados aqui da conjuntura falando em 58,7% da população brasileira convivendo com insegurança alimentar em algum grau leve, moderado ou grave. Qual é a solução, Dom Francisco? Olha, as respostas são sempre difíceis num cenário de um mundo que tem economia de mercado. E o mundo não está querendo, o mundo do mercado não tem essa preocupação que nós fazemos. Nós falamos de que existe um mundo que está passando, que tem insegurança alimentar. E o Brasil, me parece que foi a 16ª análise de conjuntura, 13ª, nós havíamos logo, e fomos os primeiros a detectar, depois aí os telejornais disseram, que 19 milhões de pessoas estavam passando fome no Brasil, 19 milhões e 100 mil estavam passando fome, 19,1. E depois foi aumentando um pouco mais, isso por volta de 2019, 2020. Agora nós já percebemos que a insegurança alimentar ela cresceu. Nós encontramos, paralelamente, grandes empresas, entre elas atacadistas, que enricaram e se tornaram bilionários. E os bilionários aproveitaram desses tempos que as pessoas mais empobreceram e mais tiveram dificuldades e encontrando a insegurança alimentar, elas tiveram mais prejuízo. Então, nós começamos a perceber em análise. A análise simples é que as pessoas estavam vivendo no momento que a riqueza vem para o nosso país. O próprio Adam Smith, na Riqueza das Nações, uma obra famosa, diz que a riqueza de uma nação não se mede pela riqueza dos seus príncipes, mas pela riqueza do seu povo. Mas nós encontramos que a riqueza dos príncipes, os que controlam o capital, econômico, eles faz empobrecer. Está acontecendo esse fenômeno no mundo, e ainda de maneira tão acentuada no Brasil. É impressionante como nós observamos pessoas que estão com necessidade. Nós encontramos nas cidades aí do Brasil inteiro, nós encontramos aqui mesmo, em Carolina, no Maranhão, cidade tão pequena, nós encontramos pessoas com necessidade, que vêm aqui à igreja para dizer que estão com necessidade. Então, isso não foi só de agora, já é um fenômeno de uns 6 anos atrás que começou a acontecer. Paulo, eu gostaria de questionar os professores que participam desse programa sobre a análise da conjuntura que fala no jovem neném. Diante da Jornada Mundial da Juventude, a minha pergunta para os professores é como analisar, como identificar e como reverter esse quadro do jovem neném. Nem trabalha, nem estuda. A solução é simples: educação e trabalho, educação de qualidade, educação inclusiva, educação que construa oportunidades e um trabalho digno e dignificante. São as 2 soluções para esse grande desafio do Brasil. Mas como chegar nisso? Que é complexo, né? Educação e trabalho para todos, professor Melilo.
Então, nós temos que convencê-los, porque não pode ser somente com base na força, a se integrarem a uma educação de qualidade, uma educação que pressupõe investimento público. Ao invés de gastar dinheiro com atrocidades das classes políticas, por exemplo, oferecer mais e melhor ensino público de qualidade. E esse ensino público de qualidade exige recursos. Há grandes experiências no Brasil que melhoraram muito essa educação. Eu dou um exemplo do estado de Pernambuco, de onde está o professor Manuel Moraes, ou do estado do Ceará, que tem exemplos muito consistentes de melhoria e de integração dos jovens à educação. A questão do trabalho significa uma formação para esse trabalho. E isso tem a ver com a educação. Se você não oferecer um trabalho digno, dignificante, com oportunidades de inserção dos mais jovens, você nunca terá a solução dessa geração que nem trabalha e que nem estuda. O formato disso é uma política pública que quem está nos acompanhando, a igreja, a sociedade, todos que têm preocupação com isso, participem e garantam que a sua voz seja ouvida e, de certo modo, haja um controle social, um acompanhamento permanente para que a gente saia exatamente desse buraco em forma de encruzilhada. Uma educação brasileira muito ruim e oportunidades de trabalho muito poucas e bem pouco dignificantes. Anos atrás, falava muito em investimento em educação já no nível superior. Prioridade educacional é lá na base ou no nível superior? Olha, Cristóvão Buarque, ele ontem estava falando aqui em Recife, uma palestra brilhante, como sempre, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em um evento de uma construção, né, da universidade chamada Inova Universidade Rural de Pernambuco. E nessa discussão, ele estava pautando exatamente essa reflexão sobre o investimento em educação. O investimento em educação tem que transformar a escola básica, ela pública, que isso não significa ela estatal, mas ela pública. Então, portanto, esse investimento pode ser privado e pode ser público, mas é fundamental que haja investimento. E nessa perspectiva, o ensino superior ele é um projeto de autonomia e de soberania nacional. Se você não tiver investimento em ciência e tecnologia, você não tem o desenvolvimento de tecnologias que vão garantir, daqui a 30 anos, a possibilidade de soberania nacional, porque soberania é conhecimento. Porque para você ter um caça, por exemplo, você precisa ter tecnologia para fabricar, você precisa ter tecnologia para ter internet de qualidade, outras inovações. Então, hoje, a ideia de investimento em universidades e ensino é um investimento republicano. Aliás, isso sempre foi a defesa de Paulo Freire. A educação ela é estruturante da cidadania e a escola é um espaço constitutivo de nossa democracia. E a educação confessional? Como é que cabe nessa situação de ter uma educação que respeite o Estado laico, mas, ao mesmo tempo, a liberdade de crença, a liberdade de cada um? Dom Helder sempre defendeu a educação religiosa e a rede de escolas confessionais. Não sei se quem está nos assistindo sabe, mas Dom Helder foi funcionário do MEC, Ministério da Educação, trabalhou no MEC. E, na perspectiva desse projeto pedagógico, Dom Helder sempre entendeu que a educação religiosa e as escolas religiosas, hoje nós chamamos de escolas e as universidades comunitárias, como hoje eu sou professor da Universidade Católica de Pernambuco, que é uma universidade comunitária. Ela tem um papel fundamental de integração, de produção de conhecimento, de pesquisa, de ensino e de extensão, e, evidentemente, também tendo dentro dela, não é, a mística, a identidade, a filosofia humanística, por exemplo, da rede jesuíta, como pode ter qualquer outra rede da perspectiva confessional. É parte integrante de uma democracia ter essa pluralidade de opções. A CNBB em particular e os bispos de um modo geral, até que ponto devem envolver-se em questões ligadas à política, inflação, economia, educação? Até que ponto os bispos e a CNBB devem participar dessas questões? Olha, meus amigos, se política, se economia, se inflação tiver a ver com o ser humano,
é obrigação de quem anuncia o reino na perspectiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem trabalha a partir do humano tem que dialogar, tem que ouvir, tem que tratar de todos esses temas. O mundo da religião é exatamente para religar o sagrado com o humano. E esse humano pressupõe tudo isso, pressupõe, inclusive, que haja comunicação. Se os bispos não tivessem preocupados com isso, nem Rede Vida teria. Se a Igreja Católica não cuidasse desses temas humanos, nem diálogo, como nós estamos fazendo aqui, seria possível. Então, é obrigação de quem anuncia o reino e vive esse reino, antecipando a sua chegada, estabelecer diálogos com todas essas dimensões tão humanas que nos obrigam a sermos católicos. Que são dimensões que estão postas hoje nas cartas do Papa Francisco, nas encíclicas, Laudato Si e Fratelli Tutti, onde o Papa Francisco fala de uma igreja em saída, uma igreja em encontro com o outro. Então, essa igreja em saída que Dom Francisco muito bem representa é essa igreja que se encontra com todas essas dimensões humanas e que se propõe a entender a nós, né, a partir dessa religação, que muito bem disse Melilo, à casa comum, a esse universo ecológico, né, de que nós estamos vivendo neste momento em que a Terra precisa de uma política ambiental, de reestruturação de suas prioridades, de que pessoas estão passando fome, como disse Dom Francisco. Então, essa pauta é a pauta da Igreja Latino-Americana que se expressa hoje no Papa Francisco. Vamos agora à participação da jornalista Andréa Bonatelli. Traz pergunta aqui no Frente a Frente aos convidados. Andréa. Em épocas de crise, qual a diferença entre perder a fé em Deus e perder a confiança na igreja? Eu acho que a diferença é a comunhão, não é? Quer dizer, quando você tem uma comunhão, a igreja é esse lugar também terapêutico, né? Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, as crises elas são superadas coletivamente e não individualmente. Não há solução individual, não é, para uma questão econômica ou social. A opção é coletiva. Então, a igreja, a eclésia, por isso, inclusive, o nome igreja vem dessa reunião de pessoas que se associam, que se unem, que se integram para enfrentar a dificuldade, as perseguições do primeiro século e, hoje, os desafios da vida, né, que nós podemos enfrentar. Então, quando nós estamos sozinhos, isolados, realmente fica insuportável. Mas quando a gente está em comunidade, a gente consegue compartilhar. E esse compartilhamento da esperança amplifica o poder de sobrevivência, amplifica a capacidade de resistência e faz com que a gente possa superar, inclusive, as desesperanças que o mundo nos traz, né? Essa ideia do mal-estar da civilização, ela se dá numa sociedade individualista. Há uma pessoa que se integra numa igreja, que se entrega a uma vida comunitária, que tem projetos, né, que se lança, como diz o Papa Francisco, a essa igreja em saída, essa pessoa não tem desesperança. Ela só tem o verbo esperançar, que é o que diz Paulo Freire, né? Na educação, a mesma coisa. Quando a gente aprende que nós estamos juntos num processo de educação, a vida é um grande processo de educação, todos nós somos educadores, nós só podemos esperançar a vida a partir da educação. Então, só existe desesperança se você estiver sozinho, isolado. Estiver juntos, em comunidade, em comunhão, não existe desesperança. Só existe alegria, como disse Dom Francisco. Professor Melilo, palavra contigo. Olha, me parece que confiança é uma dimensão antropológica, enquanto fé é uma dimensão teológica, uma experiência teológica. E o desafio é não perder nem a confiança, nem a fé. A crise existe exatamente para que a gente possa construir a alegria. Diz Guimarães Rosa, Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa, a alegria que Ele, o Senhor, quer. É uma poesia ou uma frase poética de Guimarães Rosa para estabelecer que quanto mais crise, mais fé e confiança nós temos que ter. Dom Francisco, existe uma crise na Igreja Católica no Brasil? A igreja e a sociedade
elas não são separadas, elas não são dissociadas. Então, por isso, quando vem uma crise na sociedade, ela também vem um pouco na igreja. Isso não é de agora, no Brasil. Nós já encontramos isso na Judéia e na Galileia. Já existia, o Império Romano não tinha problema nenhum com a igreja, mas por causa do Sinédrio, por causa dos herodianos na Judéia, notadamente, com Pôncio Pilatos, aí nós vamos encontrar uma crise que eles não aceitavam o cristianismo. E essa crise vai se passando. O Brasil teve de certa forma, uma sorte de poder ter um momento mais harmônico, interreligioso, e então a Igreja Católica, quando foi contabilizado de 1893, exatamente, e até os dias de hoje nós verificamos com a propagação de várias igrejas, por exemplo, e foi normal, e esse é um olhar que nós temos, que é muito normal, que sociedades, que civilizações que têm um olhar religioso, como o caso da Igreja Católica, que teve uma certa hegemonia, e que surgiram várias igrejas, várias denominações religiosas, e que cada uma delas tendo o seu direito, pautada pelo direito, pela liberdade religiosa, encontramos, então, um Cristo único e muitas igrejas. É porque cada um pode formar uma igreja, é livre a formação de uma igreja. Então, isso vai provocar um impacto de grande magnitude sobre a opção e a escolha que as pessoas têm para fazer a opção de fé, quando o Melilo apresentava aí a questão antropológica e teológica, de fé, e a questão da instituição em si. Por isso parece que ela perdeu mais, ela perdeu uma força, porque nós encontramos ela como uma construção de uma instituição, ou como fazer uma religião, nós encontramos tem um número considerável de religiões por dia, e só no Brasil nós encontramos muitas religiões, muito mais de 12 religiões por dia, só em 2022, que eram credenciadas. Então, por isso é normal que vai acontecer, que as pessoas que são seguidoras vão colocar em crise um pouco a religião em si, mas o Cristo, ele é o único. E aí a Igreja Católica, de maneira até um pouco mais sábia e prudente, não entrou nesses detalhes de ficar acusando religiões. Isso foi muito bom para a Igreja Católica, porque deixa por conta do discernimento do povo. Dom Francisco, mas até que ponto, efetivamente, é possível que essa análise da conjuntura que a CNBB apresenta possa ajudar no diálogo interreligioso e ecumênico? Olha, a conjuntura, ela em si, ela tem sua importância, a análise de conjuntura tem sua importância, porque ela vai sacudir o nosso povo. Ele quer fazer um raciocínio sobre, ele quer partir de um ponto, e um ponto que seja inteligível, fiável, que seja um ponto que tenha sentido de se discutir. Ora, a análise de conjuntura, ela apresenta elementos para a discussão, para o episcopado, até porque ela não é a igreja em si que faz a análise, ela nos convida, ela convida os cientistas para poder lançar o que a ciência diz. E aí, então, a cada diocese, as 279 dioceses do Brasil, por exemplo, e os 398 bispos, contando com os eméritos e bispos auxiliares, vão fazer essas leituras e vão trabalhar nas suas dioceses. Elas ajudam enormemente, porque se não tiver análise de conjuntura, não vai ter questões a serem colocadas. Porque o mais importante do que receber e de que responder uma pergunta é colocá-la. Como colocar essa questão? E a análise procura fazer isso, colocar a questão
para que a igreja no Brasil faça a sua discussão. A crise econômica facilita no trabalho da fé ou dificulta, Dom Francisco? Olha, ela sempre dificulta porque a crise econômica ela base numa lógica de mercado. A crise de fé, às vezes ela entra porque às vezes as pessoas, nós não sabemos, nosso povo às vezes não fazem essa associação da fé, mas associa logo ao mercado. E por isso até mesmo a religião, em alguns momentos, tem tido dificuldade de poder dissociar entre fé e o que é fé e o que é mercado. E isso tem sido um grande desafio. De fato, a igreja reconhece isso. Tanto no interior de várias igrejas, incluindo a Igreja Católica, nós encontramos isso. Essa dificuldade de dissociar o que é a fé em Jesus Cristo e a fé no mercado. No mercado que nós estamos dizendo com tudo que há o modelo neoliberal, o modelo capitalista, etc. Dom Francisco, na JMJ agora, um grupo de 18 quilombolas brasileiros pedem ao Papa Francisco que haja um basta a agressões e terreiros de religiões de matrizes africanas no Brasil, por exemplo, terreiros de Umbanda. Essas agressões sempre existiram ou é uma situação cada vez mais recente e grave no país? Que análise vocês fazem, Dom Francisco? Para nós, para a Igreja Católica, por isso que eu disse que ela foi muito sábia nesses últimos 20 anos, de modo especial, ela tomou consciência de que existe a liberdade religiosa. Então, não existe, da parte de nenhuma de nossas 279 dioceses, em tese, em princípio, que esteja instigando alguns dos irmãos que para poder dizer que eles devam entrar numa cruzada contra, ou uma espécie disso, de cruzada, contra religiões de matriz afro e de que não seja exatamente dentro dos ditames do ritual romano. Isso, a Igreja Católica é longe de pensar agora isso, ela já superou isso há mais de 25 anos, nós podemos dizer assim. O tema da primeira Assembleia dos Bispos do Brasil, de 17 a 20 de agosto de 53, em Belém, o tema era Plano Nacional de Combate ao Espiritismo. Que explica justamente isso, Dom Francisco? Olha, isso é a história, né? O ano exatamente já está dizendo. Eu apresentei que nos últimos 25 anos a Igreja está sempre refletindo sobre as posturas, porque os elementos que se tinha para reflexão e o que a sociedade oferecia, à luz daquilo que era oferecido para o episcopado, era aquele. Já houve momentos na história, nós sabemos, sobretudo depois dos anos 40, a mentalidade de igreja, antes do Concílio Vaticano II, era uma mentalidade muito fechada, porque ela não sabia, à luz das ciências, sobretudo as ciências humanas, a antropologia era uma ciência muito fragilizada dentro do espaço da Igreja Católica. Hoje ela é absorvida, ela é conhecida, ela tem consciência, o episcopado tem consciência, em tese, o episcopado tem consciência, na sua grande maioria, para dizer na absoluta maioria. Eu queria entender até que ponto os documentos oficiais do Vaticano, em particular do Papa Francisco, ajudam na análise da conjuntura que a CNBB realiza através dessa equipe, Dom Francisco? Tem porque o Papa Francisco, como foi citado tanto no documento Fratelli Tutti como Laudato Si, que são dos documentos de grande abertura da Igreja e de grande sensibilidade para uma igreja em saída, a análise de conjuntura, ela é isso. Inclusive, a CNBB, e quando foi apresentado pelo secretário-geral, Dom Ricardo, por Dom Jaime Spengler, que o continuasse coordenando, está com o grupo, que, na verdade, é o grupo que trabalha, que é um grupo competentíssimo que nós temos de análise de conjuntura da CNBB, exatamente que o Papa Francisco
vem contribuir enormemente. Talvez nunca, já houve muitos na história, o Papa Leão XIII, o Papa João XXIII, por exemplo, para não ficar citando somente o Papa Francisco. E tiveram muitos outros papas na história que deram grandes contribuições. O Papa Francisco, nós podemos verificar, ele é preocupado com um mundo em mudanças. Esse mundo em mudança, nós encontramos à luz de um teórico chamado Zygmunt Bauman, a vida líquida, modernidade líquida. E o Papa Francisco, ele traduz essa preocupação do mundo antropológico, desse mundo que não está sabendo fazer esse ajuste das coisas, ele muda muito rápido e ele fica muito desorientado. Então, por isso, a análise de conjuntura vem muito calhar, sentido português do termo, com isso que está acontecendo. Então, por isso, ajuda muito. O Papa Francisco, essas análises de conjuntura, vêm servir para poder entender-nos, até mesmo auto-entender, a igreja se entender diante do mundo. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Manuel, que está em Pernambuco. Professor, até que ponto Dom Helder Câmara ainda tem uma leitura da conjuntura brasileira dos tempos atuais? A espiritualidade de Dom Helder é super atual, porque é a própria espiritualidade cristã, do povo que não tem sapatos, que andam com seus pés nas lamas, nas comunidades de periferia, mas é que é chamado por Dom Helder, essa periferia, a serem vistas, a serem observadas, a serem enxergadas pela sociedade. Dom Helder tenta quebrar a invisibilidade da miséria e tenta dizer que nessa invisibilidade, ou seja, nessa população à margem, encontra-se o Espírito Santo. Então não existe pensamento mais atual do que, como disse o Dom Francisco, o do Papa Francisco, o Papa que, na verdade, é reflexo, né, Dom Francisco, de toda uma teologia latino-americana. Não é à toa que o primeiro Papa latino-americano escreveu essas encíclicas, não é? Que encontra na periferia, não é, do mundo um lugar, veja, de coinonia, um lugar de comunhão, um lugar de paz. Dom Helder é um profeta da paz porque anuncia que nós precisamos sair do nosso conforto para encontrar uma desigualdade que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Não foi Deus que fez a miséria, não foi Deus que fez a fome, não foi Deus que fez a seca. Isso são processos dos quais nós precisamos conviver. E a convivência com a seca, a compreensão desses fenômenos, aqui, esse ano de 2023, fazem 50 anos, Dom Francisco, do lançamento de Josué de Castro, de Geografia da Fome. E Josué de Castro é um grande amigo de Dom Helder. Aliás, os dois caminharam juntos para que Dom Helder, no futuro, já aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, lançasse uma campanha Ano 2000 Sem Fome. Veja. E ainda nós estamos vendo a fome voltar com força para a nossa sociedade. Então, quando a fome volta, é porque nós não conseguimos aprender a lição, nós não conseguimos desprender desse indivíduo para a compreensão de um lugar coletivo, como eu dizia em outro momento. Então, a fome é a falta de dignidade, é a falta de respeito à nossa dignidade. Não é só a dignidade de quem está passando fome que está sendo agredido, mas é a democracia, não é? Ou seja, se nós queremos construir um Estado democrático de direito, na perspectiva, né, do que escreveu Dom Helder, a partir das suas cartas conciliares, Ação, Justiça e Paz, é preciso planejar uma reação que garanta às pessoas a inclusão social. Aliás, para Dom Helder, o centro da teologia de Cristo é a inclusão social, porque essa inclusão social produz vida, produz dignidade, produz abundância e faz com que a gente possa efetivamente construir o reino de Deus, não é? Esse reino que se faz de uma forma efetiva, né? E de forma ecumênica também. Dom Helder sempre teve uma compreensão, como disse Dom Francisco, que o lugar da igreja é também em comunhão com as diversas igrejas que caminham na perspectiva dessa solidariedade humana e internacional. Por isso que Dom Helder foi anunciado mais vezes, é o brasileiro que mais vezes foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz.
mas foi perseguido durante a ditadura militar. A ditadura praticou um crime internacional, que é perseguir um seu ente nacional nas instâncias, inclusive, do Prêmio Nobel. Nós revelamos isso, eu fui membro da Comissão da Verdade aqui de Pernambuco, e a gente conseguiu documentos, à época, que não eram conhecidos, documentos inéditos, que mostram a atuação do Estado brasileiro contra do Helder Câmara. Essa reparação histórica, acredito que vai acontecer a partir do momento que o Vaticano reconheça a santidade de do Helder. E, com isso, consequentemente, o mundo volte, novamente a compreender na periferia esse lugar de vida, esse lugar de transformação. Dom Francisco, uma questão final. O próximo cenário, a próxima análise de conjuntura, vai permitir que o brasileiro possa sentir mais alegria? Quer dizer, aquela alegrai-vos sempre no Senhor? Olha, em princípio, sim. Ela precisa, é verdade que a análise de conjuntura, ela ressoa em algumas mentalidades como que uma apologia, talvez até mesmo exagerando, uma apologia ao caos. Porque o que a análise faz? Ela faz lembrar a realidade, ela analisa a realidade. Ora, alguns efeitos psicológicos, à luz de Jacques Lacan, da psicanálise, é que muitas pessoas não gostam de ver, de ouvir, de saber da realidade. Mas ela alegra, por quê? Porque à medida em que nós descobrimos o tamanho do desafio, aí então nós nos animamos para vencê-lo. E talvez seja a parte mais importante, mais imprescindível da análise de conjuntura para uma igreja que quer se manter na fé em Jesus Cristo e quer se manter numa sociedade em que vive. Por isso é a alegria. Quer dizer, por isso que quem faz isso pode fazer esse lema que eu tenho, servir ao Senhor com alegria. O Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. E eu retomo a ideia de Dom Helder Câmara. Essa alegria é o otimismo. Dom Helder dizia, é uma frase bonita de Dom Helder. Ele dizia, olha, os otimistas podem até se enganar, mas os pessimistas já nasceram enganados. Então, por isso, precisamos ter sempre a alegria e o otimismo na nossa frente. Dom Francisco, muito obrigado pela gentileza, pela maneira brilhante como o senhor colocou, e muitas vezes a provocação é para fazer um pouco mesmo de apimentar o programa, né? Mas a manifestação do senhor é sempre muito carinhosa com a Rede Vida. Nossos agradecimentos sinceros, saúde, paz e bem. Bom trabalho. Meus votos de um brilhante jornalismo nessa emissora. Muito obrigado também. Nós que agradecemos, obrigado, professor Manuel. Nós que agradecemos, viu, Dom Francisco, professor Manuel, pela participação de vocês conosco aqui no Frente a Frente nessa sexta-feira, encerrando a semana. Obrigado, Luiz Antônio, pela sua participação no Frente a Frente dessa sexta-feira. E agora vamos ficar frente a frente com o bispo de Ji-Paraná. Dom Norberto é alemão de nascimento. Desde 2020 é bispo em Rondônia. Dom Norberto considera que há uma crise vocacional como sinais dos tempos atuais e defende que no sínodo sobre sinodalidade em outubro seja refletida a possibilidade no futuro de que leigos possam celebrar consagração do corpo e sangue de Cristo em locais onde os padres comprovadamente não chegam, devido às enormes distâncias na Amazônia, por exemplo. Eu acredito, para mim, aqui na Amazônia, a questão do celibato entra numa outra questão, que é uma comunidade bem afastada, onde o padre só chega, às vezes, cada 2 anos. Nós temos lugares onde, há 5 anos, a comunidade não viu um padre, se ela não tem também o direito a ter a Eucaristia. Mas não é assim que, permitindo o celibato caindo, ia resolver o problema vocacional. Isso certamente não é a perspectiva certa. Agora, deve-se refletir sobre esta questão. Eu entendo o Papa Francisco assim, que ele pensa esta questão mais realmente a partir de comunidades geograficamente absolutamente periféricas, onde a igreja praticamente não chega.
Se aqui não poderia ter um padre tipo local, que seria padre não para... Eu posso celebrar, no fundo, no mundo inteiro, se o bispo local me dá autorização. Ele seria mais alguém que celebra por sua comunidade o setor onde ele mora, geograficamente delimitado, portanto. Seria todo um novo modelo, mas aí a gente espera também uma reflexão em conjunto com o Papa Francisco, com a Igreja Católica, com a autoridade da Igreja. Dom Norberto considera que a escolha do integrante deve ser criteriosa. Os homens que realmente são aprovados por sua comunidade, têm 30, 40 anos de uma vida católica, missionária, ativa, reconhecidos pela comunidade toda. Se um homem assim, tendo feito uma boa preparação, não poderia também celebrar a Eucaristia na sua comunidade ou em comunidades próximos dele. Lembrando, se você olha, o Jesus chamou pescadores, chamou pequenos agricultores para serem os seus apóstolos, os seus discípulos. Bispo de Ji-Paraná diz que é importante uma atitude de escuta e de oração, para que o Espírito Santo indique os caminhos adequados diante da crise. A partir do Sínodo Continental, a dinâmica era criar grupos que refletem e depois cada grupo diz o que refletiu sem discussão. Era realmente ouvir o que o outro falou, colocar o que o próprio grupo refletiu e depois, de maneira orante, descobrir o que o Espírito quer dizer à sua igreja. Se isto é um processo mais breve, mais longo, isso certamente depende também um pouco da própria dinâmica desta escuta do Espírito Santo. Acho que aí não podemos fazer muita previsão. Eu acredito realmente que vamos ouvir o que o Espírito Santo nos indica. Dom Norberto, entretanto, é contrário ao fim do celibato em geral, como tentativa de superar a crise de vocações sacerdotais. A questão de não ter o celibato, muita gente pensa que teríamos muito mais padres felizes. Quem é casado sabe que o casamento não é somente felicidade, traz muitas preocupações, muitas dores, muitos conflitos também. Então, eu acredito que isto não é simplesmente a solução. A gente vê também na igreja luterana, onde os pastores podem casar, acho que eles também têm muitas vezes, hoje, pelo menos na Alemanha, dificuldades vocacionais, poucos que querem ser pastores também. Não é, então, a questão do celibato. Dom Norberto admite a diminuição das vocações na América Latina e expõe algumas razões para esta queda. Antigamente, eu sou missionário verbita também para a minha congregação. A América Latina até era um celeiro de vocações, e tanto dentro da minha congregação religiosa, como aqui na diocese também diminuíram muito as vocações. Isso talvez tenha a ver também com razões demográficas. Se você fala com pessoas de 40, 50 anos, eles falam que tinham 8, 10, 13 irmãos, e hoje as famílias muitas vezes são constituídas de 2 ou 3 filhos no máximo, às vezes até menos. E, evidentemente, o clima vocacional nas famílias mudou também. Antigamente, para a família, era um orgulho ter um filho padre ou religioso, ou uma filha religiosa ou freira. E hoje, conversando com muitas famílias, as pessoas sorriem e dizem, olha, precisamos de padres, precisamos de irmãs, mas que não seja meu filho e que não seja minha filha. Talvez também porque já estão pensando no próprio futuro também, quando querem que os filhos cuidem deles um pouco. Quando eram 10, 12 filhos, era fácil ter 1 ou 2 que entrariam na vida religiosa. Então, talvez isso seja um motivo também. Bispo de Ji-Paraná acredita que o sacerdote hoje precisa sair dos templos e ir às comunidades, especialmente as mais pobres. Muitas cartas que a gente recebe de jovens que até pensam talvez ser sacerdotes, são cartas tipo assim, estou aqui na matriz, eu estou cuidando das flores e das corvinhas, eu penso em ser seminarista.
Mas para a nossa diocese, que tem 24 paróquias e mais do que 1000 comunidades, o jovem que quer ser padre, ele tem que se apaixonar também por aquelas celebrações, missas muito simples nas pequenas comunidades rurais, às vezes sem ar-condicionado, às vezes até que os ventiladores não funcionam bem, mas onde o povo vive com muito fervor a sua fé, um povo muito generoso. Então, ele teria que ter este perfil para realmente ser um padre que depois vai servir ao povo mesmo. Bispo de Ji-Paraná completa elogiando o Papa Francisco em pedir para cada diocese ter uma comissão de combate à pedofilia envolvendo clérigos. Casos isolados, reitera Dom Norberto. A maioria dos padres não tem esta prática e, neste sentido, realmente são bons padres mesmo. Agora, cada caso onde acontece realmente, não adianta esconder, não adianta a gente mandar para uma outra paróquia, realmente aí tem que se agir mesmo. A gente tem que ver esta questão não a partir da reputação da instituição Igreja Católica, mas realmente a partir do sofrimento das vítimas. Frente a frente no canal da família. Rede Vida. Frente a frente, cada vez mais frente a frente com a missão de comunicar. Boa noite. A imagem do Senhor Bom Jesus esteve presente na redação e estúdios da Rede Vida. Senhor Bom Jesus dos Castores é a imagem de uma devoção centenária. Senhor Bom Jesus é celebrado no calendário litúrgico no dia 6 de agosto. Bom Jesus é boa notícia do Deus vivo e misericordioso. A imagem percorreu as dependências da TV Sede, geradora do Frente a Frente de sexta-feira, abençoando o valioso serviço do Canal da Família em estar cada vez mais frente a frente com a missão de comunicar.